Você não tem para onde correr. Se você está a pé, você sofre. Se você está de carro, você sofre. Se você está de bicicleta, você sofre. Por onde a gente passa, você vê, é um inferno, que nem se diz na linguagem aí, porque não tem condição. Não tem condição da gente andar mais não. Os ônibus lotados, parece ser uma lata de sardinha. Tem muita coisa para fazer na cidade aqui. Então a cidade hoje está numa situação de pré-colapso. Daqui a pouco toda a cidade para, porque ela está super exigida, as vias estão super exigidas pela quantidade de carro. Entra carro e sai carro e as ruas continuam as mesmas. Se você observar, a maior parte dos carros dos motoristas é o carro e o motorista. Não tem 3, 4 pessoas, nem tem 2 pessoas no veículo. Se você observar é isso, uma pessoa, porque não tem transporte adequado para o pessoal. Você tem seu carro, você não vai deixar seu carro na garagem para pegar um ônibus, que nem uma lata de sardinha. Então hoje nós temos uma tentativa fracassada desde a origem de tentar resolver o problema da mobilidade por carro, o automóvel, ou locomoção motorizada individual. Isso atrapalha demais. Tem que olhar, observar o local que está prejudicando mais. Porque eu acompanho sempre a rádio e vejo os engarrafamentos sempre no mesmo local. Não tem outro local não, sempre no mesmo local. O prejuízo é enorme. Você imagine essa quantidade de horas paradas, literalmente paradas no trânsito, multiplicado pelo valor da hora. Que fortuna a gente não tem desperdiçado todo dia. O problema é que as pessoas pararam de olhar para as pessoas e começaram a olhar as máquinas. E no começo, vamos aquecer a indústria automobilística, vamos comprar carro, porque é carro legal, porque o ônibus é legal. E aí as pessoas param de ver as pessoas e enxergam só a parte de status, de eu vou de um lugar para outro sem suar, porque eu estou no carro, estou no ar-condicionado, Recife é quente, não dá para ir a pé. Aí o que acontece? O prefeito quer botar faixa, quer botar ciclovia. Não tem via para carro, quanto mais para ciclovia. O cara bota essas bicicletas aí, quando começar a morrer gente atropelada de ciclista aí vão acabar com isso, que é um perigo. Essa gente que vai de uma distância de 1 quilômetro e precisa de um carro para sair de casa. Eu acho que o problema reside na falta que as pessoas não abrem a cabeça, elas só enxergam um carro ou um ônibus, elas não veem as opções. Então, eu vou ali na esquina, mas como é que eu vou? Não pensa em pegar uma bicicleta, não pensa em ir a pé, não pensa em opções. As pessoas estão fechadas para uma opção só, que é a máquina. Nós precisamos voltar às ruas, nós precisamos voltar a andar a pé, as calçadas são ruins, sim, mas só andando que vai melhorar as calçadas. É só tentando fazer os percursos. Mas nosso clima é muito ruim. Sim, mas o clima no mundo todo é ruim. Mesmo nos países chamados civilizados, tem neve, tem chuva, tem tempestade, ou seja, nós não vamos conseguir as condições ideais. Não vamos conseguir transitar na cidade como se estivesse dentro do shopping. Não vamos. A cidade é assim mesmo. A cidade é com calçada ruim, é chovendo, é fazendo sol. Aí nós precisamos fazer o quê? Lutarmos por calçadas melhores, por calçadas arborizadas, por vias de circulação de pedestres de melhor qualidade, por ciclovias, por sistemas de transporte coletivo mais livres. Onde um carro parar, o trânsito para. A gente parou agora no sinal aqui, todo mundo para. Você veja que a pior coisa do mundo fizeram nessa Boa Vista. As calçadas estreitas, você presenciou aí agora, o pessoal tudo atravessando fora da faixa, e a gente poderia muito, motorista que não tem educação também, não dá prioridade às pessoas, mas também os pedestres insistem também, eles passam sem ser na faixa, quer que o cara pare em todo canto. O motorista não pode ser assim também, não parar em todo canto. Se tem a faixa aqui, aí tem que obedecer a faixa. Eu digo que a cidade do século XX foi desenhada pelo e para o automóvel. A cidade do século XXI terá que ser redesenhada pelo e para o pedestre e o ciclista. Não tem alternativa, e para o transporte coletivo. Não tem alternativa para isso, porque senão ficaríamos todos imobilizados, vamos ficar tudo dentro de casa. Vai ser tudo home office.
Porque você não vai sair de casa porque vai ter que trabalhar ali, você não vai conseguir sair para lugar nenhum. Olha, tem muito motorista que não dirige direito, é falta de educação no trânsito. Muitos motoristas mesmo que eu vejo aqui, falta de educação no trânsito. Fecha o cruzamento, sabe que não dá para passar, eles fecham, tem logo uma placa, não fecha o cruzamento. Se a gente educasse a população recifense a ser educada no trânsito, a esperar pelo outro, a enxergar o outro, não é olhar a placa dele para anotar quando ele fizer uma infração, é olhar no olho dele e ver o que é que está acontecendo, por que ele está com pressa. As pessoas não se preocupam, porque todo mundo tem uma pressa que é só sua, que só ele tem pressa, e aí ninguém chega a lugar nenhum. Algumas medidas terão que ser tomadas de forma acelerada, tanto quanto pode ser acelerada medida nesse sentido, porque isso foi uma construção de décadas. Como é que você vai resolver em anos? Não resolve, porque acumulou tanto problema que você não consegue mais resolver, por falta de uma política nacional, por falta de investimentos locais, ou seja, teve um conjunto de fatores que levaram a essa situação. Eu acho que a gente tem que mudar a educação do trânsito, mudar o pensamento das pessoas em relação ao trânsito. Porque a mobilidade é resolvida a partir do momento que as pessoas começam a olhar os outros modais. Porque não é a bicicleta que vai salvar o mundo, não é. Se você pode ir de bicicleta, por que você não vai? Se você pode ir a pé, por que você não vai? Um horário que a gente tem os ônibus vazios, os carros continuam na rua. A gente tem, 8 horas da noite e o trânsito está parado e os ônibus estão vazios, porque as pessoas não querem sair de dentro do carro. Aí você olha para dentro dos carros, quando eu passo de bicicleta eu olho muito isso, só tem uma pessoa dentro do carro. Do jeito que está indo, Recife vai parar. Tem muitas coisas a fazer. Eu mostraria a você, eu dava muitas dicas ainda no local, eu tenho certeza que melhoraria muito. Talvez o mais difícil seja a mudança de mentalidade. As pessoas botaram na cabeça que vão conseguir resolver o problema da mobilidade com o carro. Eu digo, sem nenhum risco de errar, não vão. Ou seja, as pessoas vão ficar paradas no trânsito se tentar resolver o problema da mobilidade com o carro. Do mesmo jeito que você tem que respeitar uma senhorinha atravessando a rua, você tem que respeitar um cachorro que está na rua, porque todo mundo é parte da cidade. Acho que hoje a gente perde tempo, as pessoas estão sem paciência, e daqui a 5 anos a gente já vai ter um nível muito alto de vidas perdidas. Eu digo para quem anda de carro e defende essa opção com unhas e dentes, eu vejo gente defender de forma acalorada, perde as estribeiras se alguém falar alguma coisa diferente de andar de carro. Essas pessoas vão se exasperar cada vez mais, porque não tem solução mágica à vista. Não existe solução para o carro mágica à vista, não tem. Então, o que é que vai acontecer? Vai piorar. Eu digo sempre para elas, olha, está achando ruim? Pois vai piorar muito mais antes de começar a melhorar. Quando é que vai começar a melhorar? Quando essa situação chegar no ponto tal, o que é que vai dizer? Eu não ando mais de carro, porque você vai conseguir andar. Então, quando as vias de... Isso vai ser uma passagem lenta. Nós estamos num momento de ruptura, mas a mudança será lenta. Quando as vias de transporte coletivo elas forem abertas para o ônibus circular, para quando as ciclovias forem abertas para você ter a alternativa de ir de bicicleta, sem correr risco de morrer, porque corre risco de morrer, a gente vê todo dia. Quando, por exemplo, essa ciclofaixa e essa faixa de pedestre do Capibaribe for constituída para você poder circular, eu imagino a quantidade de gente que ia andar para ir. Então você vai fazendo essa mudança de modal, ou pelo menos de massa de modal, né? Então, bicicleta, andar a pé, transporte coletivo, melhor engenharia de tráfego e uma medida que é muito difícil, mas que nos países civilizados já foi implantada, chama-se pedágio. Quando eu digo isso, eu corro risco de vida. Porque outro dia eu estava no Twitter, eu botei se a solução é pedágio, eu não consegui mais, eu tinha a impressão que se fosse do meio físico eu tinha apanhado. Mas é a solução, do ponto de vista econômico, a menos injusta.